Boa noite. Meu nome é José Assis, tenho 48 anos e vou relatar um fato que aconteceu com meu tio Luiz, na cidade de Conselheiro Pena, Espírito Santo. Existe um relato contado pela minha mãe que me intrigou bastante, até mesmo porque tive a oportunidade de questionar, quando adolescente, o protagonista deste macabro episódio. Minha mãe nos contava que sua família, desde sempre, era muito envolvida com magia. Não me perguntei qual e nem quero saber. Principalmente a matriarca da família, minha avó, Maria Rosa, da qual sempre tive medo e nunca gostei de frequentar sua casa. Na verdade, minha mãe não tinha muito contato com sua família, apenas com meu tio Luiz, que frequentava a nossa casa. Tio Luiz sempre foi muito agarrado com minha mãe. Era uma família grande, com 11 irmãos, onde todos compartilhavam o mesmo quarto. Na época, em bairro chamado Carneirinhos, na cidade de João Molenvar, estado de Minas Gerais. Ela relatava que meu tio, por volta dos seus 17 anos, estava muito rebelde, teimoso e respondão. Ele não queria saber de estudar e nem de trabalhar. Seu negócio era só ficar na rua com uma gaiola de passarinho embaixo do braço, ou na porta dos botecos, jogando sinuca e bebendo cachaça. Por causa do seu comportamento, minha avó, já cansada de tanto aborrecimento, ameaçou colocá-lo para fora de casa, caso ele não mudasse de postura e procurasse um trabalho. A discussão foi feia e muito acalorada. Da boca de meu tio saíram as piores palavrões e as mais dolorosas ofensas que uma mãe pode ouvir de um filho. No calor da emoção, minha avó lançou um feitiço sobre o filho, desejando que uma certa entidade essa que ninguém nunca conta qual é, desse um jeito em seu comportamento atrevido. E meu tio, após ouvir o feitiço que minha avó lançara, tomado de raiva e de cachaça, cuspiu no rosto da própria mãe e, sem qualquer remorso, deu-lhe as costas para tomar um banho e voltar para a rua. Minha avó sentou-se numa velha cadeira que ficava próxima à porta da cozinha, de frente para o terreiro, e pôs a chorar desconsolada. Entrou no quartinho de madeira que havia no fundo de quintal, destinado para cultuar suas entidades, e chorando pediu novamente à entidade que desse uma lição no meu tio, ainda naquela noite. Minha mãe conta que minha avó sempre era uma mulher vingativa, difícil e rancorosa, e de tão problemática nem o meu avô suportou o casamento. Tanto é verdade que desde os 11 filhos, apenas 4 primeiros são registrados no nome do meu avô. Os demais são filhos de pais conhecidos. Para minha avó, ou as coisas seriam do jeito dela, ou não seriam de jeito nenhum. Lá, por volta das 3h20 da manhã, meu tio chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Todos os irmãos dormiam no mesmo quarto. E no cair da noite, já tarde da madrugada, esse meu tio foi surpreendido por uma criatura, na qual não pronunciamos o nome. A criatura era enorme, pele avermelhada, pés semelhantes a de bode, olhos grandes e negros, grandes chifres na cabeça. Possuía um grande chicote e detentor de uma força descomunal. Antes que meu tio se deitasse, a criatura começou a surrar. Meu tio gritava, mas ninguém ouvia seus gritos. Todos estavam em um profundo sono, com exceção de uma pessoa. Sim, era minha avó, que acompanhava tudo da porta do quarto. Ele tentava correr, mas a criatura o lançava com o chicote e o jogava contra a parede, e às vezes até mesmo sobre seus irmãos. Diante de tanto apanhar, ele desmaiou, mas quando acordava, via o rosto daquela coisa junto ao seu, e a surra continuava. As gargalhadas que a besta entoava eram horríveis. Minha tia assistia tudo de sua cama, quase morta de medo, em estado de choque. Na época, ela tinha 15 anos e nunca gostou de se envolver
ou ajudar minha mãe com essas coisas, muito embora fosse da feitiçaria que minha avó tirava o nosso sustento. Quando amanheceu, tio Luiz estava jogado no canto do quarto, gemendo baixinho, com vários hematomas pelo corpo. O rosto estava deformado, havia perdido 2 dentes e várias costelas haviam sido quebradas. Como havia cortado o supercílio, as paredes ficaram respingadas de sangue. Não havia como negar que tio Luiz foi espancado dentro do quarto, pelo estado que ficou o guarda-roupas, as paredes e a janela. Seus irmãos estavam confusos, com perguntas sem respostas. Queriam procurar alguma ajuda médica, mas foram impedidos por minha avó. Na primeira oportunidade, nos contou o que havia visto, e disse que era coisa de minha avó, que ficou na porta do quarto vendo tudo. Alguns dos meus outros tios também apresentavam hematomas pelo corpo, pois esse meu tio era lançado sobre os demais, mas eles não acordavam. Eram como se estivesse sob um transe coletivo naquele quarto. Esse meu tio ficou acamado por alguns dias e recuperou a sua voz novamente 1 semana depois da horrível surra. Sempre que me encontrava o meu tio, eu o via sem camisa. Eu perguntava o que havia acontecido com suas costas, pois as cicatrizes remetiam à ideia de que ele realmente foi chicoteado. Era só a gente tocar no assunto que ele se esquivava, começava a gaguejar e nem confirmava e nem negava o acontecido, e se apressava em ir embora, sem nos dar respostas dos questionamentos curiosos. Mas a minha avó não parou por aí. A vingança, a mágoa e o ódio que ela guardava do meu tio ainda transbordavam em seu coração. Quando meu tio completou 18 anos, se envolveu em um acidente de bicicleta e ajudou a socorrer uma moça de nome Angélica. Ela era filha do seu Alceu, dono de uma lojinha de artigos evangélicos. Ela era filha do seu Alceu, dono de uma lojinha de artigos evangélicos. A família era toda evangélica. O tempo foi passando e ambos ficaram amigos. Aos poucos, a moça foi mudando o meu tio. Parou de fumar, beber, arrumou um emprego e à noite ia para a escola fazer seu curso supletivo. Meu tio então começou a frequentar a mesma igreja de Angélica, que a presenteou com uma Bíblia no dia do seu aniversário e colocou uma dedicatória bem bonita, logo na primeira capa. Quando minha avó viu a Bíblia no meio das coisas de meu tio e descobriu que ele andava frequentando regularmente a igreja, ela se enfureceu e ameaçou pedir à sua entidade uma nova correção para ele, mas dessa vez pior que a primeira. O meu tio aprendeu com seu pastor que a vida não é só comer, beber e dormir. Orar e pedir proteção espiritual também é preciso, pois o mal não dorme. Ele trabalha 24 horas por dia. Por isso, tio Luiz se ajoelhava para orar antes de levantar e na hora de dormir. Orava para almoçar e para jantar, e não perdia um domingo de culto na igreja. A criatura não apareceu para surrar meu tio nem naquela noite e nem nas noites que se passaram. Minha avó estava inconformada e deixava isso bem claro para os outros filhos, dizendo: "Ai de vocês se forem para o caminho que esse moleque está indo. Vocês não sabem do que sou capaz. Eu sou filha do demônio. Não se esqueçam disso." Para a surpresa de todos, tio Luiz e Angélica foram vistos pelo bairro de mãos dadas. Isso mesmo, tio Luiz havia pedido a Angélica em namoro e estavam namorando com consentimento dos pais da moça. Minha avó, Maria Rosa, ficou tomada de ódio, pois seu filho, além de ter mudado da água para o vinho, ainda namorava uma moça evangélica. Colocou o tio Luiz para fora de casa, num dia chuvoso e frio. Sem ter para onde ir, tio Luiz foi generosamente acolhido pela família de Angélica, que tinha um quartinho nos fundos da casa. Os pais de Angélica alugaram o quartinho para o meu tio com muito gosto. Ao sair de casa, a vida de meu tio mudou para melhor. Ele saiu do emprego e montou uma padaria em sociedade com a mãe de Angélica, uma exímia confeiteira. Minha avó vivia para trabalhar e comprar material para fazer magia no intuito de atrapalhar a vida do tio Luiz.
Até terra de cemitério na porta do comércio do filho ela foi capaz de jogar. Dizem que jogar terra de cemitério na porta do comércio ou dentro do comércio dos outros, a falência do estabelecimento é certeira. E quanto mais feitiço minha avó fazia para atrapalhar a vida de tio Luiz, mais prosperidade ele conquistava ao lado de Deus. Certo dia, era um final de semana. O meu tio Luiz foi até a casa de minha avó levar o convite de seu casamento. A família estava toda em casa. Ao pegar o convite em suas mãos, minha avó olhou para o meu tio Luiz e disse: "Você só se casa com essa moça debaixo do meu cadáver. O feitiço que eu vou fazer, Luiz, será tão forte, tão poderoso, que eu, no seu lugar, não ousaria me desafiar. Você enterrará sua noiva antes que ela seja sua mulher. Escute o que estou lhe dizendo." Meu tio se assustou, porque não esperava ver tanto ódio no rosto de minha avó. Que minha avó não gostava de sua noiva e tinha inveja da vida que levava na presença de Deus, ele sabia. Mas a ponto de sentir ódio e desejar o mal e a infelicidade para o próprio filho foi novidade. Tio Luiz repreendeu as palavras da avó Maria Rosa e, junto com Angélica, caiu em oração para que Deus quebrantasse o coração de minha avó e libertasse das correntes demoníacas que a aprisionavam. O dia do casamento já estava próximo e, na semana do casório, tia Rosa saiu de casa de madrugada, acompanhado de uma das suas filhas, rumo ao cemitério, com velas, cachaça, cigarro, um bode preto e um saco com 7 ratazanas. Confesso que eu nunca soube para que se usava ratos em magia negra. Minha avó foi ao cemitério e fez o despacho em cima de uma sepultura, pois, além de incomodar a vida de meu tio, ela também incomodava a vida dos mortos que nada tinham com a história. 3 dias antes do casamento, Angélica sofre um acidente de carro grave. Ficou meses entre a vida e morte no hospital. O casamento precisou ser adiado. Quando saiu do coma e retomou a consciência, Angélica contou à família que, quando estava no volante, retornando da faculdade, olhou para o lado do carona e viu um demônio muito feio ao seu lado. O susto foi tão grande que ela perdeu o controle do carro e bateu contra um poste que se partiu e caiu em cima do carro. Angélica agora estava paraplégica, pois havia lesionado a coluna em 2 partes. Logo que se recuperou, tio Luiz remarcou o casamento e se casou com Angélica na cadeira de rodas. Com o tempo, meu tio trouxe para morar em sua casa e minha mãe, que também se converteu e mudou de vida, vendo a batalha que travava com minha avó e como sua vida prosperava. Todos os outros tios deixaram de servir as trevas para servir a Deus. Minha avó morreu doente e sozinha em sua casa. Nenhum dos filhos quiseram seguir o seu caminho. Minha mãe conta que no dia do velório de minha avó, as velas não ficavam acesas de forma nenhuma. A família acendia e as velas apagavam, sem que houvesse vento nenhum na sala. Eles diziam que era o diabo, que não deixava que ela enxergasse a luz. Afinal, quem viveu nas trevas a vida inteira não vai morrer e virar santo, não é mesmo? Toda vez que ouço essas histórias, fico me perguntando quem apagava as velas de minha falecida avó e que entidade é essa que vovó pediu para surrar meu tio. Esse foi o meu relato. Boa noite